Sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano do ensino fundamental, para mais uma aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, estarei mediando o professor Carlos. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, professora Janaína. Bom dia, colegas professores e estudantes. Tem muita atividade hoje para É nós. verdade. Não se esqueçam de subir suas atividades na hashtag Eu no CMSP, para que nós possamos prestigiar as boas práticas das escolas e dos nossos estudantes protagonistas. Professores são muito bem-vindos no chat, participem, nos ajudem para que essa aula seja muito mais enriquecedora aos nossos queridos estudantes. Bom, hoje nós vamos falar, eu vou colocar o tema na tela para vocês. O tema da nossa aula: relações de poder, organização política do território e atividades comerciais nas colônias americanas. A habilidade que vamos movimentar será identificar conexões, interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Muito bem. O Vamos lá? objetivo da aula, professor? Vamos lá, pode ler, professora. Então, vamos ao objetivo da nossa aula. Analisar as interações e os impactos do contato dos europeus na cultura indígena. Compreender a construção da ideia de novo mundo em relação aos continentes africano e americano. Compreender o conceito de civilização e seu impacto nos processos de colonização. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a executar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Isso. Nós devemos lembrar que nós estamos realizando a revisão dos nossos conteúdos e das habilidades do segundo bimestre. Então, esse tema aí das relações de poder, das interações e contatos entre os continentes aí envolvidos na colonização, é alvo, né, do segundo bimestre, para que os estudantes possam desenvolver aí diversas habilidades relacionadas a esse objeto de conhecimento. Então, nós estamos realizando a revisão e esgotando esse tema muito importante que direciona aí o nosso olhar mais para as narrativas e a perspectiva da colonização a partir dos povos conquistados, ok? Nós iniciamos sempre as nossas aulas com uma problematização ou uma questão disparadora. Vou colocar na tela. O que você compreende sobre a palavra civilização? Qual é a sua compreensão sobre essa palavra? 1 minuto, dá para pensar e fazer? Aguardamos as respostas de vocês aqui no chat. 7º ano, participando. Voltamos, muitos estudantes utilizando a sua atitude historiadora para responder no chat. Bom, temos aqui algumas interações, professor Carlos. A Brenda, ela disse que é uma sociedade civilizada. O Fábio, ele disse que são pessoas. O João Paulo, povo nativo de um certo lugar. E aí tem aqui uma resposta da Renata, ela diz que civilização são as pessoas, um grande número de pessoas que convivem em grupo. E deixa eu ver, Isabela é um lugar que tem várias famílias. Isabelle, civilização é o conjunto de pessoas que moram no mesmo ambiente. Legal, vocês estão aí circundando aí dentro da questão proposta que é o conceito de civilização. Eu estou vendo aqui que a Ana Vitória e o Tiago também estão participando. Bom dia para vocês, bons estudos. Ana Vitória diz que civilização é sociedade, vida e economia. E o Tiago parte do princípio que civilização é uma sociedade organizada. É exatamente isso, Tiago. Parabéns. Os outros estudantes também que se referiram mais dentro desse princípio de civilização como uma sociedade organizada. Mas nós vamos observar aqui e aprender nessa aula como que
os colonizadores eles entendiam e como que eles aplicavam essa palavra civilização, ok? Nós temos mais uma atividade na tela. Hoje nós temos muito trabalho. Vocês vão aí se mover, se mexer bastante, utilizar a atitude historiadora para mobilizar aí as habilidades que vocês precisam estar desenvolvendo na continuidade dos estudos de vocês. Observe bem aí essas fontes, essas imagens. Nós estamos vendo aí que são 3 diferentes culturas, né? Cada uma com a sua cor, com o seu jeito, cada uma com a sua forma de construir significados para a sociedade, né? Até mesmo aí, como no caso dos indígenas, que tem aí uma prática social de festividade, bem colorida. 3 culturas diferentes. Observamos nas imagens povos de culturas diferentes. O que para nós muda ao termos contato com outras culturas? Você já foi numa região já onde o modo de falar é diferente, onde o tipo de comida é diferente, onde a maneira das pessoas se relacionarem e entenderem o mundo é diferente da forma com que o local que você vive? Geralmente isso acontece bastante quando nós vamos lá na casa do vovô, da vovó, lá no sítio, né, lá no Nordeste, lá no sertão, onde a gente observa que existem muitos costumes diferentes dos paulistas. Então, e no seu caso, vamos voltar lá à imagem para nós situarmos. O que muda para nós? O que muda para você quando nós temos contato com outras culturas? Dá para fazer em 1 minuto. Preste bem atenção e participe aqui no chat, contextualize, pode argumentar que nós vamos ler aqui as respostas de vocês, ok? 1 minuto. Estamos. Bom, a Júlia, ela respondeu que muda, que você tem mais conhecimento como eles vivem em sua cultura. O Guilherme, ele diz que expande o nosso conhecimento. O Hugo da Silva respondeu que muda a nossa percepção do mundo. São essas as respostas, assim, elas estão girando em torno desse significado de mudar a percepção do mundo. Muda bastante coisa. E eu captei uma resposta aqui do Newton César, que ele diz que nós aprendemos coisas novas e mudamos a maneira de pensar sobre algo. Então, todas as respostas elas estão aí contextualizadas dentro dessa ideia de aprender o diferente e aprender com o que é diferente, ok? Então, vocês estão partindo aí de uma ideia bem legal, que é da interação, da conexão e do aprendizado com o que é diferente para nós. Nós vivemos dentro de um ethos, né? Dentro de princípios, e dentro desses princípios existe uma mentalidade cultural construída, e nós nos habituamos a viver dentro desses princípios culturais. Quando nós saímos da nossa casinha, quando nós saímos aí da caverna de Platão, e nós observamos, expandimos o nosso olhar a partir de outras formas de relacionamento social, de manifestação cultural, nós aprendemos muito. E também nós acabamos de produzir em nós mais argumentos para lutar contra o preconceito. Ok? Parabéns, estudantes. Vamos dar uma olhada nessa cartografia aqui, nesse mapa agora. Olha lá. Bom, como é uma aula de revisão, vocês vão trabalhar bastante. Vocês vão se interagir bastante aqui no chat para nós analisarmos aqui o que vocês têm aprendido, construído aí com as aulas de história. Então, nessa cartografia bem clássica, né, que é o comércio com o Oriente, né, os portugueses
atravessando o continente africano para chegar lá nas Índias, tá? Lembrando que toda essa movimentação aí náutica dos portugueses fizeram também com que eles entrassem em territórios como Angola, que nós já estudamos aqui na aula de história. Então, essa atividade que está aí, vocês já leram, já devem estar aí pesquisando. Quem não lembra, você lembra qual era o objetivo dos portugueses ao chegarem às Índias? Você está vendo aí, vai haver um relacionamento com uma outra cultura muito diferente da cultura portuguesa. Mas qual era o real objetivo dos portugueses ao fazerem toda essa trajetória longa de viagem aí, atravessando a África para chegar na Índia? Qual era o objetivo deles? 1 minuto, participem. Muito legal a participação de vocês no chat, hein, 7º ano? Muito legal mesmo. Bom, as respostas, professor Carlos, deixa eu ver aqui. A Kelly, se eu falar errado, depois vocês me desculpem, tá? Mas Kelly e alguns outros alunos disseram que é a busca por especiarias. A Alana Castro disse que é a busca por ouro. A Késia Souza, tomar os territórios deles, né? Deve ser tomar o território de outros povos. E nós temos aqui o Guilherme dizendo que eles foram procurar materiais, como tecidos e etc. A Mariana Augusto, buscar especiarias. A Daniele, comércio. E assim por diante. A Adriele deu uma resposta diferente, que é minérios e comércio. Mas todas as respostas estão girando em torno dessa questão do comércio e das especiarias e também da questão do ouro. Muito bem, parabéns. Olha como vocês estão ligados e vocês já estão produzindo, construindo uma consciência histórica, né? Ao observar a cartografia, você já tem a habilidade, você identifica o que essa cartografia quis dizer e qual a relação aí com os portugueses e os povos orientais, né? O Rodrigo está também conosco aqui participando no chat da Escola Estadual Procópio Ferreira. Os professores e os estudantes da Escola Procópio Ferreira estão aqui ligados. E, claro, o objetivo é estudar, ok? Exatamente o que vocês colocaram. O objetivo principal aí dos portugueses era a exploração de novas terras com o objetivo de levar para a Europa produtos e recursos que a Europa não possuía para poder aí conseguir dar conta da demanda comercial. E claro, trocar produtos, né? Eles levavam produtos manufaturados e recolhiam aí as especiarias, os temperos, mas, claro, toda essa relação comercial, ela deu lugar a um projeto de dominação e de controle do espaço territorial e do espaço mental, que é o espaço cultural dessas pessoas. Ok? Vamos lá, próxima atividade na tela. Durante a colonização portuguesa da África, os nativos não foram tratados como iguais pelos europeus. No primeiro momento, você tem um estranhamento, é visível o estranhamento, quando você tem acesso a outra cultura, decorrente do encontro inicial. Aos poucos e com mais calma, os cronistas começaram a descrever suas impressões dos nativos. Nas crônicas e nas cartas, palavras como gentios, feras e selvagens demonstram a mentalidade desse período histórico, a mentalidade dos colonizadores europeus e do conceito de civilização que separa as sociedades em povos atrasados e povos evoluídos. Veja que os estudantes, que os europeus não pensavam como vocês, estudantes. Vocês definiram aí a palavra civilização como
como uma sociedade organizada, claro, e também a partir da perspectiva e da percepção do mundo que eles vivem, do aprendizado, da troca de interações, da riqueza do conhecimento. Já os portugueses europeus, lá do século XVI, eles conceituavam a palavra civilização não da maneira que vocês colocaram, que é a correta, mas partindo do pressuposto de que a Europa é o velho continente, o mais moderno, o mais complexo, portanto, é uma civilização evoluída. Já os povos conquistados, que também eram sociedades organizadas dentro do seu espaço mental, o seu espaço cultural, mas os europeus não pensavam dessa forma. Eles eram superiores e os povos conquistados inferiores. E para justificar esse pensamento, eles utilizavam aí a palavra civilização. Voltando aí no mapa, na tela, né, o mapa que nós estamos mostrando aí da colonização aí de Angola, né, o reino de Nidongo, toda a preparação aí náutica para que os europeus chegassem nesse território e começasse aí a transformação da mentalidade cultural e social desses povos, ok? Vamos para mais uma atividade, temos um texto para ler, exercer a competência leitora. Vocês podem tirar print da tela aí, para depois fazer um resumo desse texto, buscar aí na fonte e fazer suas pesquisas. Mas, professor, nós temos que ler. É fundamental que nós saibamos ler e escrever corretamente, que nós saibamos aprofundar aí nas estruturas do texto, retirar informações, identificar, comparar. É fundamental que vocês desenvolvam essas habilidades, ok? Dentro da competência leitora e escritora. Vamos ler o texto? Prof. Janaína? Vamos lá, então. Eu leio daqui e vocês leem aí, hein? Leitura compartilhada. Todas estas nações de gentes, falando em geral, seguem sua gentilidade, são feras, selvagens, montanhesas e desumanas. Vivem ao som da natureza, nem seguem fé, nem lei, nem rei, freio comum de todo homem racional. E, em sinal dessa singularidade, lhes negou também o autor da natureza as letras F, L e R. Seu Deus é seu ventre, segundo a frase de São Paulo. Sua lei e seu rei são seu apetite e gosto. Parecem mais brutos em pé que humanos racionais. Nem têm arte, nem polícia alguma, nem sabem contar mais que até 4. Os demais números notam pelos dedos das mãos e pés. Andam esburacados, muitos deles pelas orelhas, faces e beiços, e nestes buracos engastam pedras de várias cores, da grossura de um dedo. Nos mais costumes são como feras, sem política, sem prudência, sem quase rastro de humanidade, preguiçosos, mentirosos, comilões, dados a vinhos, e só nessa parte esmerados. É gente paupérrima, cuja mesa é a terra, cujas iguarias pendem de seu arco, e neste são tão destros que parece que obedecem às suas flechas. Não somente as feras da terra, mas os peixes da água. Com elas caçam juntamente e pescam. Elas lhes servem juntamente de laços, redes e anzóis. Legal, um texto aí escrito pelo jesuíta, né? Por Vasconcelos, que foi um padre jesuíta, e ele tem aí as suas primeiras impressões dos nativos da terra. Mas tem uma atividade interpretativa aí. Leram o texto? Vamos lá para a atividade agora. Qual a visão de Vasconcelos acerca dos indígenas?
Justifique a sua resposta. Qual a visão de Vasconcelos acerca dos indígenas? Justifique sua resposta. Para quem não estava prestando atenção, nós vamos deixar o texto aqui. 2 minutos, interpretam o texto conforme aí a questão e respondam aqui no chat. Quais as impressões que Vasconcelos teve dos indígenas nesse texto aí, ok? 2 minutos. Vamos. Bom, a Joyce Ferreira, ela disse que a impressão, né, que os europeus tiveram dos indígenas é que eles não eram humanos racionais. A Júlia Salles disse que eles eram animais que sabiam andar em 2 pernas. Brian Lopes, um povo com muita falta de inteligência. Pedro Augusto, feras selvagens. José Luiz, feras selvagens, montanhesas e desumanas. O João Pedro era um povo atrasado, um povo que andava esburacado, um povo selvagem. A Giovana, eles não eram organizados como uma sociedade evoluída. A Ana Júlia, feras desumanas, não têm lei e vivem da natureza. A maioria dos estudantes responderam que foi uma visão preconceituosa. E interpretaram corretamente o texto. É uma visão preconceituosa, mas é um fato histórico, ok? Nós não vamos nem xingar, nem ofender o Simão de Vasconcelos, mas nós vamos aprender com a história a não cometer os mesmos equívocos, ok? E, inclusive, ainda ele faz uma interpretação errônea de Raul Rachalia, o apóstolo Paulo, né? Até coloca aí Paulo no meio, né? Mas ele faz uma interpretação equivocada. Parabéns para vocês. Eu quero mandar um abraço aqui para a Larissa, da Escola Estadual Suetônio Bittencourt Júnior em Santos. A Escola Suetônio Bittencourt ligada aqui no Centro de Mídias. Um abraço aí ao pessoal da Baixada Santista, em especial os estudantes aí da comunidade da Fazendinha, ao lado aí de São Vicente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Centro de Mídias. E, galera, estudando, ok? Temos que estudar. Vamos para mais uma atividade na tela. Hoje tem bastante atividade. Vamos fazer aqui uma leitura. Tenochtitlan, que é a capital da cidade asteca, estamos subindo agora lá para a colônia espanhola. Tenochtitlan não era muito diferente de uma cidade com mobilidade urbana. Havia casas, templos, estradas e um sistema econômico em pleno funcionamento. O lugar era barulhento e uma multidão de pessoas e de mercadorias que estendiam pela cidade adentro. Entre as mercadorias encontrava-se ouro, prata, diversas joias, peles e chocolates, como falamos aqui na aula anterior, além de inúmeros escravos. Devemos citar os diversos mobiliários de madeira. Ao descrever essa beleza intocada da América, não vejo, nessa cidade, um sistema social muito diferente dos burgos europeus, ou seja, uma comparação aí da cidade de Tenochtitlan com as cidades europeias, ok? Ao ler o texto, você consegue identificar os elementos comuns entre as cidades?